Temos connosco algumas visitas e queremos dizer que vocês são muito bem-vindos a estar connosco e a partilhar este momento. Para alguns pode ser um bocado estranho, não é? Porque, enfim, porque eu sou estranho. Mas é... Somos igreja. E somos um grupo de pessoas imperfeitas. Somos um grupo de pessoas. Quantos irmãos aqui sabem que são imperfeitos? Ok, os outros irmãos podem sair entretanto, porque isto que eu vou falar não é para vocês. Todos nós somos pessoas imperfeitas. E não somos imperfeitos porque temos grandes distúrbios ou grandes distorções de personalidade e de caráter, mas somos imperfeitos porque somos imperfeitos, frágeis, vulneráveis. Somos tudo isso. Nesta manhã eu gostava de falar um bocadinho sobre perdão. Diga comigo, perdão. Perdão é a mensagem da cruz, é a mensagem de alguém que veio e ofereceu perdão. Jesus não esperou que nós pedíssemos perdão. Até porque na maioria dos casos o ser humano nem sabia que precisava de pedir perdão. Mas quando Jesus se manifestou e se revelou e diz que ele foi a expressa imagem do Deus invisível, e ele veio e mostrou o que é o amor, quem é Deus, quem é o Pai, como é que ele é, qual é o seu coração, a fonte da misericórdia, do amor, e veio revelar o projeto, o plano de Deus e o coração de Deus para a humanidade. Diante de tal manifestação de amor, diante de tal oferta, o ser humano, ele foi confrontado com o facto de quão distante estava dessa realidade e dessa dimensão. E quantas vezes Deus, ao longo dos tempos, pelos sacerdotes, pelos profetas, por todos aqueles que Deus usou, Deus trouxe tantas vezes a tentativa de revelar o coração dele. E ainda assim, as pessoas a sua maioria não aprendeu nem recebeu. Então Jesus veio e ele veio nos oferecer perdão. Agora, quando nós olhamos para Deus e olhamos para o que é perdão para Deus, nesta manhã se calhar faz mais sentido nós, e eu vou por aqui, percebemos o que é que perdão não é. Aquilo que não é, faz parte do perdão, mas em si mesmo não é perdão. E se Jesus veio até nós e nos deu o seu perdão, sem dúvida esta é uma das áreas mais complicadas que nós temos. E a ceia lida muito com isto. Porque sabe, Jesus esteve sentado a uma mesa com 12 discípulos, a quem lavou os pés, a quem revelou ser um servo e mostrou naquele momento que apesar de ele ser Senhor e até ser mestre aos olhos dos seus discípulos, ele se ajoelhou, tomou a forma de escravo, que era aquilo que os escravos costumavam fazer, e ajoelhou-se para lavar os pés. Jesus fez isso não pela lavagem dos pés, até porque hoje há manicures e pedicures, mas pelo acto em si, para ele revelar também essa área do seu coração. Eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Então eu estou aqui para dar, eu sou dádiva, eu sou doação de Deus. E ao fazer isso, ele senta-se à mesa e naquele processo de lavar os pés, vocês conhecem a passagem, ele lidou com várias reações e várias atitudes. E a mais clara, inicialmente, é a de Pedro. Não é? Pedro, que não queria que Jesus lavasse os pés, ora então Deus, Jesus, a lavar-me os pés, mas que é isso? E muitas vezes parece ser uma humildade, mas era falsa, aquilo era mais orgulho. E só quando Jesus virou-se para ele, diz assim: se não me deixaste de lavar-te os pés, tu não vais ter parte comigo. E eu acredito que Jesus estava aqui a falar de muitas coisas, do seu reino, do futuro, mas acho que até Jesus estaria a falar, se calhar, da mesa, da comunhão, não sei. Mas Pedro, quando ouviu aquela mensagem, eu quero-te lavar. Aliás, não é só aquilo que eu quero, eu vim para isto. Deixa-me lavar-te. E Pedro deixou lavar-se. Mas não sem aquela frase fantástica: ó Senhor, então não me laves só os pés, dá-me uma banhocazinha também. E já, pá, tu és crescidinho um bocado para isso, eu não preciso de lavar todo, porque tu já estás lavado pela palavra que eu tenho falado. Mas há coisas em nós que continuam a ser precisas de ser lavadas todos os dias. E elas são lavadas também
pelo perdão contínuo. Deixe-me dizer que nós somos pessoas perdoadas. Uma das coisas que a religião, ou a forma como foi ensinado, tem produzido, eu já disse muitas vezes, uma mentalidade cristã de esquizofrenia e paranoia. Porque nós crescemos, andamos todos os dias, sempre com a noção de que, porque somos imperfeitos, que fazemos coisas imperfeitas, logo nós temos que ir pedir perdão. Ou precisamos de ir fazer qualquer coisa para alcançar o perdão de Deus. O fantástico da cruz e da oferta de perdão de Jesus é que Ele na cruz, Ele disse, tudo está perdoado. Mesmo as coisas que nós fizemos hoje, e nós hoje todos estamos aqui, já fizemos coisas manhosas. Na forma de pensar, de agir, de atitudes, sei lá, pensamentos, sentimentos, todos nós falhamos todos os dias nesse contexto. Então é impossível eu ter que viver todos os dias a pedir perdão por tudo aquilo que eu faço. Então Jesus, Ele estabeleceu uma realidade que é isto assim, não importa aquilo que tu faças, já estás perdoado. E alguns dirão, pastor, mas não pode dizer uma coisa dessas, que isso é estar a passar um cheque em branco às pessoas. Se as pessoas sabem que estão perdoadas, então vale tudo menos tirar olhos. Mas a palavra de Deus diz que quando nós temos essa noção e temos uma relação com Deus de amor e de gratidão por aquilo que Ele tem feito, nós não vamos fazer coisas de propósito, vão acontecer coisas na nossa vida e por isso precisamos deixar que Deus nos lave. E Ele está lá todos os dias na nossa vida a lavar a nossa vida através do seu perdão que já foi liberto na cruz. Ele diz que está tudo consumado, não há mais nada a fazer. Então, quando é que eu tenho que pedir perdão? Quando na tua consciência sentes que feriste do Espírito Santo. Ou sabes que feriste alguém. Então é aí que nós temos que pedir perdão. No caso de Jesus, quando há alguma coisa... Agora, nós vivemos como filhos perdoados. E eu volto a dar aqui uma volta e nem sequer entrei na pregação, quase. A palavra de Deus conta-nos a passagem, a parábola do filho pródigo. E há 2 irmãos e um pai. Na verdade, aquilo não é a parábola do filho pródigo, é a história de um pai que tinha 2 filhos, é o que está na Bíblia. O filho pródigo foi alguém que lá meteu. O pai que tinha 2 filhos, o pai é a imagem de Deus. A casa é a imagem da casa, do reino, do corpo de Cristo, de quem somos nele. E nestes 2 homens nós encontramos estas atitudes. São filhos, estão em casa, participam daquilo que a casa tem, no entanto têm ainda grandes dificuldades. O mais novo, talvez pela sua imaturidade, vale tudo menos tirar olhos, bora lá. Ele foi ter com o pai e disse, dá-me aquilo que me pertence. E Deus deu. O pai deu. E foi-se embora e fez, alguns diriam, viveu a vida. Estava a tentar lembrar agora de uma frase. Aquela frase fantástica de bolinhos da sorte chineses. Só se vive uma vez. E normalmente esta frase antecede a iniciativa de fazer alguma porcaria na vida. Só se vive uma vez, então vamos fazer toda a sorte de porcaria. Normalmente diz isso, a gente não diz, só se vive uma vez, deixa-me lá ir fazer o bem a alguém. Não é? Não, só se vive uma vez, normalmente vou fazer aquelas coisas, qualquer maluqueira. E aqui diriam que este homem viveu a sua vida, experimentou tudo, destruiu tudo o que tinha, e quando voltou, o perdão já estava liberto. Vocês percebem o coração de Deus? Diz que Deus, o pai, na história, desde que o filho se afastou, ficou à espera do seu filho. Sabe porquê? Porque no momento... Aliás, deixa-me dizer, se havia aqui ofensa, a ofensa não foi ele ter ido e ter gasto o dinheiro, como diz a história, com as mulheres e com não sei o quê, e com as borgas e estainadas. Esse não foi o problema. A ofensa, se houve ofensa, foi no momento em que o filho disse ao pai, eu não quero estar mais debaixo da tua alçada. Eu não quero estar mais na tua casa. Eu quero ir à minha vida. E o pai deixou, sabe, porque o amor de Deus às vezes é tão louco, tão incompreensível que Deus até nos deixa ir. Mas Ele fica à nossa espera. E sabe porque é que Ele fica à nossa espera? Porque Ele já libertou perdão ainda antes da nossa ofensa.
E ele ficou à espera. Normalmente nós seres humanos fazemos assim. Quando alguém nos magoa, tu não, tu és diferente. Alguém nos magoa, alguém nos faz alguma, ou duas, e nós fizemos interiormente. Quem é que nunca disse isto? Há de cá vir. Mas isto às vezes ainda é ser otimista. Há de cá vir, porque às vezes há malta que nunca vem. E a gente ficamos duplamente irritados e chateados. Há de cá vir, mas depois ficamos à espera que ele venha e passa os anos e a pessoa está na boa, siga a sua vida e a gente estamos todos amaranhados ali naquela mágoa e naquela falta de perdão. E no processo do há de cá vir, hás de, mas há uns que dizem hades. Hás de cá vir, pronto, aqui o ponto corrigiu a coisa. Hás de cá vir, ok. E a pessoa vem. E há pessoas que estão tão nesta do hás de cá vir, que nem sequer estão à espera. Estão do asde, eu sei que é o asde. Mas é para não fugir para o asno. Hás de cá vir, mas estão naquelas, alguns nem sequer estão à espera ou a querer que seja feito um pedido de perdão. Porque alguns até dizem, se vieres pedir perdão, eu vou-me vingar. E eu não te vou perdoar. E eu vou fazer-te a vida negra. Ou então tens que inchar muito ali, 20 no chão, incha aí 20. Não é? Ou tens que fazer muito para que eu liberte perdão. Oh, meu gente, se Deus fosse assim connosco, eu garanto que nós não estávamos aqui hoje. O perdão de Deus é tão sublime, é tão fantástico, é tão grande, porque vem do seu coração, não vem apenas de uma informação cerebral. Vem do coração. Antes da ofensa, o perdão já lá está. E a gente pensar assim, mas não se pode dizer isso, senão as pessoas vão fazer pior. Se vão fazer pior é porque não perceberam nada do perdão de Deus. Porque quando eu sei que Deus me perdoou até das coisas que eu eventualmente vou fazer daqui um bocado e amanhã e depois e por aí afora, como é que eu posso ter desejo de o magoar? E eventualmente eu poderei fazer entristecer o Espírito Santo, que a Bíblia fala disso. Mas o perdão já lá está. E a tristeza que o Espírito Santo muitas vezes sente e que às vezes até nos faz sentir também, não é porque Deus lhe é tirado um pedaço porque eu faço alguma asneira. É porque Ele se entristece por ver o resultado disso na minha própria vida. Semana passada falámos sobre Jesus chorou. Jesus chorou por ver muitas vezes o resultado das nossas decisões na nossa vida. E Ele ama-nos tanto que, como um pai, Ele chora cada vez que vê os seus filhos. Quantos pais aqui é que nunca choraram pelos vossos filhos? E não estou a falar das febres e passar a noite no pediátrico. Quem? Quem é que nunca chorou? Pronto, ok, está bem. Fica quietinha, está bem? Há aqui um espírito perturbador hoje aqui. Mas entendem, todos nós já chorámos. Até chorámos por amigos, já chorámos por gente da nossa família, quem quer que seja, até por irmãos em Cristo, nós já chorámos. Eu já chorei muito por muita gente. Não porque aquilo que eles fizeram me prejudica a mim diretamente, mas porque eu vejo quanto isso prejudica a vida deles. E este é o coração de Deus. Deus não fica chateado ou triste e está lá em cima com um mata-mosca gigante para nos dar na cabeça porque nós fizemos alguma coisa que o ofendeu. O que ofende é o amor do seu coração, o seu cuidado, a sua proteção, o seu desejo de ver a nossa vida andar para a frente. Ele libertou o perdão. E diz que quando o filho pródigo regressou, o pai estava lá. E aqui era algo tão fantástico que eu estou a falar de tudo aquilo que o perdão é, em vez de falar daquilo que o perdão não é. Que quando o filho tentou esboçar o seu discurso pré-preparado, não, eu vou para o meu pai e eu vou dizer isto assim assim. E até se podia pensar que ele não estaria a ser sincero. Deixa-me dizer isto que é o que é certo. Mas não, sabemos que era certo. E aquele filho pensou assim, porque eu errei, porque eu falhei, a ofensa contra o meu pai foi de tal maneira grande, ele deve estar tão magoado, tão triste, ele nem deve querer saber de mim, eu vou pedir para que ele me aceite.
É uma forma de perdoar. É uma forma de perdoar que eu consigo lidar. Na minha cabeça e no meu orgulho. Eu não quero que ele me perdoe como eu era, me volte a ver e a lidar comigo como eu era antes da minha ofensa. Mas que ele arranje ali uma forma de um perdão, digamos uma absolvição qualquer. E eu vou me penitenciar, servindo o meu pai apenas como filho. Ou como empregado, perdão. Naquele tempo não havia muitos empregados, alguns eram escravos. Eu vou... E sabem o que é que a Bíblia descreve? Vocês sabem. Diz que o pai nem sequer deixou o filho abrir a boca. Sabe porquê? Porque Deus não precisa de pedidos de perdão para perdoar. Ele já perdoou. Até antes de te arrependeres, quanto mais dizeres alguma coisa. Os irmãos não acham isso libertador? Os irmãos não acham isto fantástico? E se não achamos isso fantástico é porque não temos a noção da nossa humanidade e da nossa fragilidade diante de um Deus que é tudo e que é perfeito. Os irmãos estão aqui ou já se foram embora? PCP. E se nós vivemos e olhamos e experimentamos este perdão da parte de Deus e temos esta noção, como não perdoarmos? Já estava escrito. Como não perdoarmos quem nos magoa? Agora deixem-me dizer rapidamente o que é que perdão não é, ou não é apenas. Perdão não é apenas esquecer, ou esquecer em si. Já falámos algumas vezes sobre isso, eu volto a dizer. Nós dizemos perdoar é esquecer. Não. E nós dizemos, mas Deus esquece. Não, eu acho que Deus, se quisesse, esquecia. Mas quando Deus diz que esquece, Ele está a dizer, porque se Deus se lembra dos... se Ele se lembra de tudo, Ele se lembra dos testemunhos, Ele tem memórias, Deus sabe tudo acerca da humanidade, Ele é ontem, hoje, eternamente a mesma pessoa. Se Ele hoje não se esquecesse do ontem, Ele não seria a mesma pessoa, já seria uma pessoa diferente. Então Deus não é um Deus que se esquece das coisas. Mas diz lá em Salmos que Ele lança os nossos pecados para a profundeza dos mares e não mais se lembra deles. Não mais se lembra deles no contexto em que aquilo já não tem qualquer importância. Mas enquanto facto histórico, enquanto coisas que acontecem, quando alguém nos magoa, não há essa coisa, perdoar é esquecer. Às vezes o que é empurrar para debaixo da carpete e deixar ficar lá até que aquilo um dia salte, quando a gente menos espera. Perdoar não é esquecer. A nossa memória não é repentinamente apagada dessa história e dessa ofensa. Era bom se nós todos nos pudéssemos simplesmente esquecer. E sem perdoar, nós dizemos assim, eu decido esquecer. E se nós decidíssemos esquecer, e mesmo que alguém nos viesse dizer que era necessário perdoar, aqui não viste aquilo que ele fez, porque eu esqueci, ok, então eu perdoo, mas o perdão não tinha qualquer valor, nem qualquer significado na nossa vida se nós agíssemos de acordo com aquilo que a gente nem sabe que nos foi feito. Perdão lida com a mágoa. Perdão lida com o facto histórico. Aquilo aconteceu. Aquilo foi-me feito. Eu passei por aquilo. A pessoa disse-me aquilo assim. Não é? Esquecer não é perdoar, mas perdoar leva-nos a esquecer a dor emocional daquilo que nos foi feito. Porque se eu esquecesse a ofensa, se calhar tinha que esquecer a pessoa também. E alguns acham perdoar é esquecer. Então, para esquecer, a gente nunca mais quer nada com a pessoa, porque longe da vista, longe do coração. Mas Deus nunca se afastou de nós com o seu olhar. Deus nunca fugiu de nós para nos perdoar. Na verdade, Ele fez uma coisa fantástica. Ele veio se pôr mesmo no meio dos ofensores. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam e espetaram numa cruz. Mas no meio dos seus ofensores foi onde Ele decidiu. Acorda, mulher. Onde Ele decidiu mostrar perdão.
Perdoar não é esquecer. Não contes com isso. Mas nós, tendo a mágoa, tendo a ofensa, tendo aquilo que nos foi feito e foi dito, ou não nos foi feito e era esperado ser, é diante da noção de quanto nos dói ou quanto nos doeu que o verdadeiro perdão é liberto. Até te digo mais uma coisa. É bom mesmo que tu não esqueças, até que tu consigas pensar no facto e não sentires mais dor. Quem se esquece das coisas... Eu até diria uma coisa, se calhar. Eu estou farto de dizer coisas. Eu acho que se nós nos esquecermos facilmente, é porque aquilo na verdade não foi uma grande ofensa. Ou nem chegou a ser alguma coisa que nos magoou profundamente. Foi alguma coisa que passou. Foi apenas um arranhão. Segunda coisa. Em Deus, sim. Mas que não é perdão para nós. Perdão não é recuperar automaticamente a confiança. Até porque há ofensas e ofensas. Há mágoas e há mágoas. Há coisas que nos acontecem no nosso dia-a-dia e na nossa vida, e algumas eu tenho partilhado convosco, vocês também têm a vossa história, têm muitas situações que ao longo da vida vocês foram magoados, ficaram moças, não é mócegas, não é? Alguns dizem que é mócegas, aqui na Lausanne dizem que é mócegas, mas não, é moças, moças com S, também não é moças, está bem? Ficam moças no coração, ficam nódoas negras, ficam feridas, ficam marcas, ficam memórias dolorosas. E agora aqui perdi-me com a história das moscas. Voltamos atrás. Perdão não é recuperar automaticamente a confiança na pessoa que nos magoou. Nós perdoamos. Eu tive um passarinho que me disse que a irmã andava com um charuto na mala. Eu quero ver esse charuto. Não? Alguém me disse que a irmã estava à espera que eu mencionasse charuto para dizer eu tenho aqui um. Mas hoje não vou falar de charutos. Mas Isabel sabe que me entristece o coração de eu a ver a fumar cigarros eletrónicos. Não, mas Isabel fez qualquer coisa que me magoou profundamente. E sabem, deixem-me dizer isto, quando nós somos magoados, nós só somos magoados porque somos apanhados desprevenidos. Porque nós não estávamos à espera daquilo. Se estivéssemos à espera, nós não ficávamos magoados. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? E isto às vezes lida muito com as nossas expectativas em relação aos outros. Porque conhecemos uma pessoa, isto é o céu na terra. E afinal era o pecado dos anjos. Então nós ficamos magoados porque alguém nos surpreendeu, porque nós tínhamos uma expectativa, uma confiança na outra pessoa e a pessoa fez algo que nos surpreendeu pela negativa. E ficamos magoados. E isso lida diretamente com a questão da confiança. Porque de repente eu percebi que afinal eu não conhecia a pessoa como pensava que conhecia. Então, na restauração, mesmo na restauração que o próprio perdão é, está perdoado, mas no meu processo de perdão, eu agora tenho que ficar atento. Não é com o pé atrás. Eu não gosto muito dessas expressões e tal, e não sei o quê. Eu já não vou mais confiar. Não, não. Eu preciso é de perceber em que áreas na Isabel ela é confiável e em que áreas em que ela não é confiável. Meus cigarros. Meus charutos. Estou a brincar, vocês sabem. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? O perdão lida, meus irmãos, com coisas muito profundas. E esta coisa de que a palavra de Deus nos ensina um cristianismo quase inatingível. Isto é tudo espiritualizado. Não, não, vamos perdoar. Deus diz para nos perdoar. E às vezes é apenas conversa. Porque achamos que só porque, não, eu tenho que perdoar, então eu perdoo. Mas eu perdoo sem nunca lidar com a questão interior do meu íntimo. E eu, Luís Miguel, porque posso ser uma pessoa mais envolvida, mais... Deixa-me dizer já agora que quanto mais amamos, mais magoados nós somos.
Porque aqueles de quem eu não quero saber coisa nenhuma, a mim não magoam. Podem me irritar. Tirar do sério. Mas magoar não magoa. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? São as pessoas que nós amamos ou com quem temos algum valor de relacionamento que quando nos falham, nos magoam profundamente. Então, se magoam profundamente, nós precisamos de perceber que há um lado em nós humano que Cristo não veio anular. Cristo veio mostrar que Ele muitas vezes teve que perdoar por decisão. Mas eu acredito que o Jesus, homem, houve ali alturas que também teve vontade de pedir 5 minutos de intervalo ao Senhor. Paizinho, desvia aí agora olhar durante 5 minutos que eu quero lidar com Ele. E nós esquecemos deste lado. Vivermos como filhos de Deus não é apenas espiritualizar e temos discursos vazios de conteúdo. O conteúdo somos nós. E é Cristo em nós. E dizer, não, eu estou magoado. Eu estou ferido. Isto foi-me feito, isto me foi tirado, isto foi dito acerca de mim. Mentiram, atraiçoaram-me, magoaram-me, roubaram o meu sonho. Já estou com uma outra, uma Greta. A Greta é aquela moça noruega. Roubaram os meus sonhos. Então agarra-te às filhoses. Alguém fez alguma coisa que nos magoou profundamente. Deixe-me dizer que perdoar não é assim, não é? No outro dia eu ri-me à gargalhada, mas de vergonha. Eu até disse isso à minha mulher. Estavam agora na campanha política, não sei onde, se foi nos Açores, não sei o quê, e alguém estava, era ainda por cima com a Assunção Cristas, coitada. Tem-lhe acontecido tudo. Temos que orar por ela. Então alguém estava a entrevistar um senhor e disse assim, não sei o quê, e o senhor, eu toda a minha vida foi CDS. Mas desde que aceitei Jesus, esqueci isso tudo. Jesus não está no negócio da amnésia. Esta coisa de que eu aceitei Jesus e deitamos para trás, parece que tornamos alienados de quem nós próprios somos. Das nossas dores, das nossas opiniões, das nossas coisas. Gente, Jesus veio acrescentar, Jesus não veio diminuir. Jesus o que veio foi fazer uma limpeza, ajudar-nos a fazer uma limpeza daquilo que não fazendo parte de nós está a obstruir e está a trazer cansaço, é fardo. É coisas que é escusado, temos na nossa vida, só nos estão a atrasar. Jesus veio acrescentar esta alienação que às vezes se ouve na boca dos cristãos. Eu deitei isso tudo para trás das costas. Não faça isso, que isso é perigoso. Até porque para trás das costas é a barriga. Portanto, vai continuar à frente. Não é? Atrás das costas é a frente. Então Jesus não veio para que a gente... agora é tudo. É como já faz-me lembrar um corinho que havia, é canja de galinha. Oh, canja, gente. Cristo veio para nos ajudar a viver uma vida como homens e mulheres, cientes de quem Ele é, isso é importante, mas ao mesmo tempo cientes de quem nós somos. E deixa-me dizer que isso faz parte do amor próprio. Isso faz parte do amor que Deus nos tem, que é aprendermos a respeitar-nos a nós mesmos. Então, se eu estou magoado, eu preciso dar tempo a esse processo. Se eu perdoei o outro, eu preciso de tempo para que confiança seja restaurada. Porque naquela área específica, a confiança foi abalada. Porque nós não somos Deus. Deus é que está lá com aquela confiança inabalável. E Ele diz, vocês podem ter essa confiança inabalável, mas é em mim. Na minha palavra. Nas pessoas. Deus não tem sombra de variações, Deus não diz hoje uma coisa e amanhã diz outra, Ele é sempre o mesmo. Podemos contar com isso por toda a eternidade, mas as pessoas não são. As pessoas não são todas iguais. Nem entre elas, nem ela própria. Não são só os iPhones que têm upgrades. Não é só os Androids que têm upgrades. Os seres humanos também têm upgrades. E quando um ser humano faz um upgrade, seja num momento de convulsão ou num momento muito bom, a gente já não te conhece. Até estranhamos. E às vezes nem percebemos tão pouco, agora já estou aqui a divagar, mas às vezes nem percebemos tão pouco que aquilo que o outro fez em relação a nós não tinha a ver connosco, tinha a ver com o próprio processo que ela estava a passar.
Casais, não é assim lá em casa? É lá, hoje pareces uma caçadeira de canos cerrados. Pumba! O que é que está a acontecer? E ficamos todos ofendidos. E lá se vai ter que comprar louça nova no IKEA. E lá vamos nós ter que compensar a coisa de alguma maneira, porque de repente, naquele dia, ele falou ou ela falou de uma determinada maneira que parece que pôs em causa toda a história da humanidade. E a gente vai a ver, afinal era gases. Porque não tinha nada a ver connosco. É a pessoa que está a passar por esse processo. Gente, vocês percebem onde é que eu estou a chegar? O perdão é algo fantástico. Mas precisamos perceber o que é que perdão não é. Perdão não é somos todos irmãos, vamos viver felizes para sempre. Não, isso tem que se trabalhar. Irmã Isabel. No outro dia, há um ano passado, há 2 anos, fui fazer umas bodas de ouro de uma família amiga, pai de um amigo nosso, em Leiria. Convidaram-me, fui lá e tal, fizemos a cerimónia, e eu depois estava a falar, e pronto, e pau, e o pessoal todo animado, e eu depois virei-me para ela, irmã e tal, hein? Mais 50 anos. E ela virou-se assim para mim. Portanto, ela não quis renovar o contrato. Ela depois assim... Partiu o caco. Isto é sério. Para ser pastor é divertido. É sério. Se vocês nem calculam o que é que às vezes acontece por aí. E eu, claro, só me dá para rir. E só me dá para rir, sabe porquê? Porque levando a sério, às vezes não posso levar a sério, tenho que me rir também. Eu rio de mim próprio, quanto mais dos outros. Então, quando nós vivemos esta noção do perdão de Deus, sem condições, sem necessidade de mudança primeiro, sem necessidade, agora tens que me provar que mudaste, então aí eu vou-te perdoar. Oh, amigo, isso não é nada. Pelo menos não é o perdão segundo Deus. Não há condições. Não vou esquecer, mas vou esquecer como se eu fui magoado. Eu preciso até de confrontar-me a mim mesmo com essa memória até o momento em que eu tomo uma decisão e me liberte do jugo daquela dor. Em segundo lugar, e eu tinha aqui mais 7 ou 8, mas já não posso. Perdão não é passar, até entre famílias, olha, deixa-me dizer isto, até entre casais. Eu tenho descoberto que em muitos casais o problema passa por aqui. Há uma ofensa, há um momento menos bom, há uma face complicada, há coisas que magoaram e ofenderam. E depois, isto às vezes, quando até mexe com questões cristãs, nós entendemos que perdoar é não dizer nada. Ou então não dizer ou não se falar daquilo até ao lugar em que nós possamos sair dali com o assunto resolvido. Pelo menos, alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Fica para lá, pronto. E vamos arrumando para baixo. E vai arrumando, até que passado uns anos, aquilo há uma erupção, parece Pompeia. As pessoas ficam subjugadas a tanta lava, a tanta coisa, e morrem ali. Aquilo que antes era uma cidade fantástica, maravilhosa e magnífica, morrem com as cinzas daquilo que morreu e daquilo que esfriou e ficam ali soterrados. E é interessante quem já leu e quem já viu sobre Pompeia, e ainda agora há pouco tempo descobriram casais abraçados. Meus queridos, deixem-me dizer que perdão não é uma coisa que a gente só vai buscar quando somos magoados. Perdão deve ser um ficheiro que a gente já tem no nosso software. Eu sou perdoado, logo eu vivo em perdão. E eu já sei que A, B, C ou D, ou mesmo quem não conhece, irá eventualmente magoar-me. Às vezes eu até me magoo a mim mesmo, decepciono-me a mim mesmo, frustro-me a mim mesmo. Às vezes eu olho para o espelho e a gente diz assim, epá. E às vezes esse é o perdão mais difícil de libertar, é o perdão a nós mesmos. Sobretudo em coisas que não temos a coragem de abrir com ninguém. Às vezes carregamos vergonhas porque não encontramos um lugar seguro onde podemos deitar aquilo cá para fora. E não temos às vezes a capacidade sozinhos de dizer assim, eu vou ultrapassar, eu consigo perceber
que eu sou humano, é verdade, eu falhei. E às vezes a nossa dificuldade, e termina aqui, em perdoar os outros, é porque nós nem sequer conseguimos nos perdoar a nós mesmos. Gente perdoada, gente que vive o perdão de Deus, consegue perdoar porque já vive em perdão. Então não esperemos por mágoas, não esperemos por ofensas, até porque não é preciso esperar que elas vão de vir. Mas trabalhemos a noção de que nós somos pessoas perdoadas. Quando eu acordo de manhã e levanto-me da cama para ir à casa de banho e dou uma cacetada com o mindinho na mesa de cabeceira, e a gente vem aquele das profundezas do inferno, vem aquela vontade de dizer assim mas como somos cristãos, aleluia, glória ao Senhor, amém. Aqueles que o dizem, não é? Alguns ficam ali a falar ali murmúrios, em gemidos exprimíveis, mas cá dentro a gente sabe bem o que é que está a dizer. Eu agora contei isto, já não sei o que é que ia dizer. Passou-se. O mais difícil é perdoar-nos a nós mesmos. E quando nós temos episódios desses entre nós, connosco próprios, e ficamos a remoer, eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo, eu falhei. Mas não era isso que eu ia dizer, mas pronto, peço desculpa hoje que a minha cabeça está a mil. Gente, vamos aceitar o perdão de Deus. O perdão de Deus não vem em tupperwares, nem em doses unifamiliares, onde nós vamos buscar apenas a dose que precisamos para aquela situação que nós achamos que precisamos. Perdão é algo que está instalado no nosso coração, porque onde Deus está, aí há perdão. E eu vou-vos dizer, não faço a menor ideia porque é que hoje eu vim falar sobre perdão. Se vocês me disserem assim, o pastor soube de alguma coisa, não sei de nada. Quer dizer, sei de muita coisa, mas não tem nada a ver com aquilo. Por isso simplesmente decidi falar hoje sobre perdão, num contexto de mesa. E teria aqui tanta coisa para falar, pode ser que a gente fale mais para a frente, noutra semana. Mas feche os seus olhos e diga assim comigo: eu sou perdoado. Eu sou uma pessoa perdoada. Claro que também pode haver aqui alguém nesta manhã que diz, mas eu sou perdoado porquê? Eu não me sinto minimamente culpado de coisa nenhuma. É uma possibilidade. Mas o princípio do perdão é alguma coisa que não se parte de Deus, mas que passa por qualquer ser humano. E hoje é um princípio que é transversal à filosofia, às religiões, aos coachings, aos mentoriamentos. Porque toda a gente sabe a importância do perdão. O que eles não percebem é que o perdão humano em si mesmo só é limitado. É o perdão de Deus que nos abraça ao todo e nos diz: és meu filho amado, estás perdoado. Ai pai, mas eu... Cala a boca. Senta-te à mesa e come. Ai pai, mas eu nada, toma lá, eu devolvo-te parte da tua herança. Ai, mas eu... Está calado. Vamos fazer festa. Se queres fazer barulho, é para fazer festa. Não é para te queixares e para deixares cá para fora sair o som de alguém que acha que precisa de fazer alguma coisa para ser perdoado ou para se justificar. Paizinho, nesta manhã, em todas as faixas etárias aqui nesta manhã, que nós possamos reter o princípio, possamos reter algo nesta manhã. E aquilo que mentalmente não conseguimos reter, que o teu Espírito torne presente no fundo do nosso ser, no fundo da nossa alma, e nós possamos crescer. Eu percebo, porque eu também sou homem, e também tenho passado
por vários processos destes. Mas eu sei que nesta manhã, Senhor, há aqui gente que carrega consigo assuntos não perdoados. E eu oro pela ação do Teu Espírito nesta manhã, que é um Espírito doce, gentil, cavalheiro, de amor e de perdão e de restauração. Que se possa mover em cada coração, Senhor. E que possa fazer mais do que simplesmente trazer a noção de que perdão é preciso. Mas que tragas em primeiro lugar revelação do Teu perdão. Para que possamos beber dele, nos ensopar dele e crescermos nele ao ponto de podermos viver um pouco daquilo que falámos esta manhã. Andarmos em perdão. É mais fácil falar do que viver. Mas nesta manhã, Senhor, não queremos escapar para qualquer refúgio onde não queremos lidar com a verdade. A nossa verdade, a verdade das nossas vidas, mas também a verdade da Tua palavra. Nesta manhã estamos aqui de mente, alma e corpo para dizer, Senhor, sim, queremos crescer nesta área, queremos aprender, queremos, Senhor, viver. E ao viver, Senhor, nós vamos ser verdadeiramente livres das ofensas. Em nome de Jesus Cristo.